Bom dia, graça e paz, que o Senhor esteja com você, que hoje seja um dia maravilhoso. Eu sou a pastora Roselaine, de Ave Chamar, e hoje eu estou aqui para ministrar uma aula aqui na Escola Dominical, hoje domingo. Que seu dia seja abençoado, cheio da graça do Senhor Jesus, e que nós possamos aprender aqui através da palavra, né? Que nós vamos dar continuidade aos estudos que já estão sendo feitos com o pastor Jacques, com o pastor Silvio. Então, que nós possamos aqui, dentro do que está sendo estudado, aprender um pouco mais da palavra de Deus, aprender um pouco mais do que o Senhor colocou aqui no meu coração, no estudo que foi feito. E eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia. Pegue também um caderninho, um bloco de anotação, uma caneta, porque acredito que você vai precisar anotar algumas referências bíblicas, anotar várias informações que aqui, para a honra e glória do Senhor, serão passadas. Amém? Mas para a gente começar, vamos orar? Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, te agradeço por esse dia, Senhor. Obrigada por esse domingo que nós estamos iniciando. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para estarmos na Tua presença, Senhor Deus, para louvar o Teu nome, para Te adorar através do nosso culto, Senhor Deus. É um dia que tiramos também para o nosso descanso, aqueles que podem, Senhor Deus, que tudo aconteça segundo a Tua vontade. Fala ao nosso coração, abre nosso entendimento, nos dê sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, para a gente começar, eu vou só falar brevemente um pouquinho sobre os evangelhos, né, que nós estamos estudando, dando continuidade aqui ao capítulo 7 de Mateus. Já foi estudado os primeiros, os anteriores, e aqui nós vamos estudar Mateus, que faz parte dos evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? São os três primeiros evangelhos, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas, que são três evangelhos. João não faz parte do evangelho sinótico. Por quê? Os três primeiros, eles têm uma linguagem muito parecida, discorrem sobre a vida, né? O tempo que Jesus esteve aqui, o tempo de ministério do Senhor Jesus, e eles têm uma linguagem muito comum. Eu até discorri aqui através do slide que vai passando aí para vocês, e aí dá para quem quiser anotar, dá para anotar também, que o slide vai ficar aqui na tela também. Eu preferi dividir a minha tela com o slide, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente estudar e entender. Então, por isso que é chamado evangelho sinótico, porque são evangelhos que relatam a vida de Jesus, relatam a história, a visão de uma forma muito parecida e tem elementos muito comuns entre eles. E só brevemente para falar sobre Mateus, quem foi Mateus, né? Quem foi esse homem? Mateus foi um dos apóstolos que andou com Cristo. Ele foi chamado ali enquanto era cobrador de impostos. Ele era publicano, aquele que estava ali no meio do povo, estava ali representando o Império Romano. Ele trabalhava ali cobrando impostos naquela época. Antes do chamado, antes do chamado de Cristo, né, para o ministério, ele era chamado de Levi. Então, é só um apanhado geral para a gente fazer relembrando algumas coisas e fazendo uma introdução, para a gente já começar o nosso estudo, para a gente fazer a leitura da Bíblia. Como é bom, né? Poder ler a Bíblia, poder entender tudo que o Senhor estava falando ali. Ele estava reunido ali no monte e fazendo um sermão, instruindo, ensinando com muita autoridade e com muita simplicidade, que
o Senhor Jesus fazia dessa forma, né? Ele tinha autoridade como Filho de Deus, como Deus aqui nessa terra, né? Ele veio como homem, mas Deus aqui na terra, mas ele tinha simplicidade para falar com o povo. Vamos lá então? Vamos passar aqui para o próximo slide. Coloquei a mão aqui na tela, mas dá para passar aqui para o próximo sem prejudicar aqui a tela. Vamos lá. O primeiro slide aqui que a gente vai acompanhar, eu preferi colocar aqui por tópico, para a gente ir falando por tópico cada assunto, porque o ensinamento aqui é grande e ele foi fazendo por assuntos, orientando, ensinando o povo ali por cada assunto, por cada situação. E aqui a gente tem no primeiro versículo o juízo temerário, que está do versículo 1 ao 5. O segundo é não dar o que é santo aos cães e porcos, que está no versículo 6. O terceiro é Jesus encoraja a orar, que está no versículo 7 ao 12. O quarto é as duas estradas, que está no versículo 13 ao 14, que você vai poder acompanhar aí com sua Bíblia, né, que você pegou. E os falsos profetas, no versículo 15 ao 23. Nosso estudo vai até o versículo 28, aqui na Bíblia. Em seguida já passa para o capítulo 8, que aí já é para a próxima aula. E os dois fundamentos, que estará no versículo 24 ao 27. Vamos passar aí para o próximo, então. Então, vamos lá? O juízo temerário, que fala aqui. O que é esse juízo temerário que está aqui relatado no... Só um instantinho, deixa eu mexer aqui no meu slide. Amém. Vai dar uma mexidinha na câmera aí de vez em quando, mas nada que possa nos atrapalhar. O juízo temerário, o juízo imprudente, precipitado, o juízo que fazemos, às vezes, precipitadamente. Às vezes vou me recorrer aqui ao material. Tem bastante coisa aqui que a gente fez, eu fiz, né, um estudo, então vou recorrendo aqui aos meus materiais, à Bíblia, que tá tudo aqui. Mas então, voltando aqui, esse juízo que fazemos, às vezes precipitadamente, o julgamento que fazemos, às vezes, das pessoas, do nosso irmão, na nossa vida, no nosso dia a dia, tanto na igreja quanto fora dela, como tem sido isso na sua vida? Porque a palavra de Deus nos ensina em vários versículos da Bíblia, em todo ao longo da Bíblia, desde o início da Bíblia até o final da Bíblia, sobre essa questão de julgar, de fazer juízo de alguma situação, porque a gente não tem a sabedoria que Jesus, que o Deus tem para poder julgar. Então nós não podemos nos fazer. Quando a gente fala de juiz, ou de juízo, ou de julgar alguém, nos arremete, né, ao juiz mesmo lá numa situação, no julgamento, e tendo capacidade dentro da lei, né, de julgar entre um e outra parte, como fez Salomão com toda a sua sabedoria, né, quando aquela mulher, aquelas duas mulheres vieram até ele, e uma disse que uma tinha pegado seu filho e ela ali desesperada, e ele, com toda a sua sabedoria, ele falou que partisse a criança ao meio para que as duas tivessem uma parte. Logo, o que aconteceu? Ele queria, na verdade, era identificar, porque a mãe, com todo o seu amor, né, a mãe, que era a mãe verdadeira, com certeza ela ia preferir que a outra ficasse com a criança, pelo fato, né, vai estar viva ali, esse negócio todo, esse amor maior de mãe
para permitir que a criança vivesse. E aí ele pôde identificar que aquela era a verdadeira mãe, né? Então, com toda a sua sabedoria, os juízes hoje recorrem às leis para fazer o julgamento, para trazer trazer mesmo à tona assim, as leis e colocar em prática, né? Fazer valer as leis. Mas nesse caso aqui é um julgamento que não é permitido pelo Senhor. É um julgamento de valor, é um julgamento de pessoas, é um julgamento que você faz talvez com hipocrisia e com atitudes e comportamentos que são inadequados para a nossa vida cristã. Porque aqui diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, não aponte o dedo, não vá ali falar do seu irmão, porque isso pode acontecer e o Senhor ele vai te julgar por isso. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tivermos medido, vocês medirão também. Porque à medida que você aponta o dedo ali, tem ali 4 dedos sendo apontados para você, não é verdade? Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tem a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A verdade é que às vezes nos colocamos nessa posição de julgamento e vamos vendo, vamos olhando ali os defeitos, o pecado do nosso irmão, mas e aí? Nós estamos olhando, tirando a trave dos nossos olhos, nós estamos olhando para o nosso irmão com o olho de piedade ou nós estamos ali com aquela hipocrisia, talvez sentando em cima do nosso pecado, encobrindo o nosso pecado, as nossas falhas, para poder falar das falhas do irmão, né? Então, que o Senhor nos ensina isso. Tira primeiro a trave do teu olho, olha primeiro o teu pecado, examina a ti mesmo, que o homem examine a ti mesmo, né? E verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, precisamos ser vigilantes, porque a palavra de Deus fala assim, que aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Hoje, várias pessoas têm se afastado da presença do Senhor, de estar na igreja em comunhão com os irmãos, muitas vezes por causa dessas questões mesmo, porque de certa forma, o crente hoje, o cristão, ele julga muito, às vezes por religiosidade, por falta desse amor mesmo, porque todos estão ali no corpo, todos fazem parte do corpo de Cristo, como uma parte do corpo mesmo, mas muitas vezes não se colocam no lugar do outro, porque quando o irmão cai ou passa por determinada situação, vivenciando ali talvez uma situação de fraqueza, de pecado, muitas vezes levantam-se várias pessoas ali para poder apontar o dedo, para julgar, sem se lembrar que estamos sujeitos a isso. Nós precisamos ser vigilantes todo o tempo para que também nós possamos não cair, não acontecer a mesma coisa, e também para que possamos fortalecer o nosso irmão, trabalhar a empatia mesmo, colocando-se no lugar do outro, né? Como está descrito aqui no slide. E vigiar para que você também não venha, né? Para que nós também não venhamos a cair. A palavra de Deus lá em João 5:20 diz assim: sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele nos deu entendimento
Esse entendimento é para que nós tenhamos um entendimento espiritual. Cristo nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos, como segundo maior mandamento. Ele nos ensina a ter essa empatia, ter esse amor, porque amando ao próximo nós vamos conseguir abençoá-lo, ao invés de apontar o dedo e de fazer esse juízo precipitado, esse juízo imprudente, esse julgamento das pessoas. Lá em Tiago 4,12 diz assim também: um só é o legislador, que pode salvar e também aniquilar. Tu, no entanto, quem és que julga o teu próximo? E a outra passagem aqui também, que é para poder complementar tudo que o Senhor falou ali no monte, a 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Porque é lembrar disso, né? Da mesma forma que o Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados dos nossos irmãos. Então, Ele não faz acepção de pessoas. Por isso, precisamos estar vigilantes, pensando, amando o nosso irmão, cuidando. Nós somos levantados para cuidar e não para poder apontar o dedo. Então é um dos ensinamentos, porque naquela época também os fariseus se julgavam, né, como apenas eles conhecedores das leis, então faziam-se muito julgamento, né, do pecado do outro, mas o Senhor ensinava ali, examinar a ti mesmo, tirar primeiro a venda dos teus olhos, para poder ver com esses olhos de amor, não é verdade? Então vamos dar continuidade aí, passando para o próximo versículo, que já está lá no versículo 6, e o outro tópico que é: não deis o que é santo aos cães. Vou passar aqui o próximo slide. Não dá o que é santo aos cães. O que a palavra de Deus quer nos ensinar aqui? O que o Senhor Jesus estava dizendo para aquele povo ali, né? Trazendo ali uma figura de linguagem, uma metáfora como porcos e cães. O que ele quis nos dizer? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Eu quis trazer duas visões aqui, duas linhas de pensamento, que a primeira seria os ensinamentos por parábolas, metáforas. A Bíblia tem também as alegorias, alusões, né, que são muito utilizadas dentro da Bíblia. São algumas linhas aí que a gente aprende no seminário, a gente fala muito sobre isso. E quem tiver oportunidade, o pastor Jacques até falou na aula anterior, achei interessante, relembrar, né, que em breve, possivelmente, o seminário será retomado e é um momento de aprendizado muito gostoso, né? Eu até preciso concluir o meu. Em nome de Jesus, vou concluir sim. Então, são os ensinamentos aqui, nessa parte, é uma metáfora que o Senhor usou. Se a gente for nessa linha de raciocínio, essa metáfora, o que ele quis dizer? Porque em vários momentos da Bíblia, se a gente for estudar, aprofundar, o Senhor outras pessoas, os profetas, todo mundo que está ensinando aqui na Bíblia, através, né, da inspiração do Espírito Santo, eles usam uma linguagem aproximada da realidade daquele povo na época. A gente fala muito assim, existe muito pastor, ovelha, fala-se muito sobre animais, aqui mesmo eu relatei aqui
em Mateus 23:33, chamou os fariseus de raça de víboras, comparando as cobras, né, rastejantes, as cobras que talvez elas eram traiçoeiras. Mateus 10:16 diz assim: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. A serpente sempre prudente ali, rastejante, olhando por baixo. A pomba não, tem uma visão superior, mais tranquila. E João 10:27 diz assim: seus seguidores são como ovelhas. O Senhor coloca, né, os seus discípulos, os seus seguidores que são ovelhas. Eu sou o bom pastor, ele é o bom pastor. Por quê? Porque isso faz com que quem esteja ali ouvindo e aprendendo faça uma comparação bem próximo da sua realidade, traz elementos ali da sua realidade para poder falar de um determinado assunto. Seria da mesma forma ele nos ensinando hoje aqui fisicamente. Ele estaria usando uma linguagem mais próxima da nossa realidade, né? Hoje a gente já não é mais tão rural, mesmo quem trabalha no campo já tem a tecnologia, então já estaria usando mais uma linguagem com mais tecnologia, uma linguagem mais próxima da nossa realidade, fazendo ali um comparativo com situações, com elementos que arremetessem à nossa realidade. Isso faz com que a pessoa pegue exemplos da sua realidade, faz com que o ouvinte, a pessoa que esteja ali, ela consiga assimilar, né, fazendo esse comparativo. Então, olhando por esse lado, ele quis comparar os porcos e os cães, fazendo um paralelo com aquelas pessoas que eram inimigas mesmo de Deus, inimigas e que rejeitavam a Cristo e que rejeitavam os seus ensinamentos. Que era bíblico, né? Que ele viria e os dele mesmo não iriam aceitá-lo. Então, é nesse sentido que aquelas pessoas que rejeitam e rejeitavam a palavra de Deus. Era esse comparativo. Esses seriam os cães e os porcos. E uma outra linha de raciocínio, que é uma forma mais literal, seria os próprios animais mesmo, que de uma certa maneira eles não têm capacidade para poder receber o que é santo, um alimento, mas aí já é uma visão mais literal. Mas essa visão mais metafórica é que nos leva a aprender o quê? Como diz aqui no versículo, né? Não deis aos cães o que é santo. Por quê? Que às vezes nós precisamos ter, aí voltando mais à linguagem metafórica mesmo, trazendo para pessoas o que é santo a uma pessoa má, a uma pessoa que não quer receber a palavra, porque há dois momentos. Há aquela pessoa há duas situações, né? Não é nem momento. Aquela pessoa que é ignorante, nós precisamos ali levar o evangelho a toda criatura, né? Precisamos orientar, precisamos abrir de certa forma, através da palavra de Deus, os seus olhos, e ele vai ter, o Espírito Santo irá convencer, e ele vai ter a oportunidade ali de conhecer, de batizar e ser salvo. E nós precisamos, então, levar essa palavra para essa pessoa, para esse ignorante. Mas tem algumas situações que é a pessoa que é desinteressada. Ele infelizmente, é triste falar, mas vai ter aquela pessoa que você vai falar, você vai ensinar e ela às vezes vai debochar, vai rir de você, não quer ouvir. Então precisamos ter sabedoria, porque a própria palavra de Deus nos ensina lá em Mateus 10:4, que diz assim: se naquela cidade ou naquela casa, né, você receber e nem ouvir vossas palavras, ao sair daquela casa ou cidade, sacode a poeira dos teus pés
Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então você fica insistindo, talvez nós ficamos insistindo em determinada situação, mas a palavra foi lançada, o Espírito Santo que convence. E aí, às vezes, você está insistindo naquilo, você poderia estar abençoando a outra pessoa. Então temos que ter sabedoria. Outra situação que eu gostaria de exemplificar aqui é vigiar no momento de falar da palavra de Deus, pérolas aos porcos. Eu vejo muitas situações de pessoas tentando evangelizar, ministrar a palavra, ler a Bíblia, pessoa alcoolizada, ou às vezes a pessoa que está sob efeito de drogas. Não é o momento ideal ali para poder está ministrando a palavra. Então, isso seria pérola aos porcos, isso seria uma situação que você está tentando ali levar a palavra de Deus, talvez com boa vontade, né? A sua intenção é a melhor possível, mas precisamos pedir ao Espírito Santo sabedoria, discernimento, para a gente ali não jogar pérolas aos porcos, não jogar ali o que é santo aos cães. É dessa maneira, esse é o entendimento que o Senhor queria estar passando ali naquele momento, e até hoje nós precisamos estar aprender a estar falando no momento certo, a falar na hora certa, a abrir a nossa boca, o Espírito Santo vai nos encher, mas de maneira certa, amém? Vamos passar para o próximo? Aqui o próximo, nós já estamos aqui no slide 5. No versículo 7 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qualquer dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Olha como o Senhor sempre, né, nos coloca essa questão da reciprocidade, de estar fazendo com o nosso próximo o que desejamos que seja feito conosco, né? Essa questão da oração tão simples do Pai Nosso, né? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E será que a gente está perdoando também? Será que nós estamos perdoando as nossas dívidas, as vossas dívidas, assim como Deus tem nos perdoado todo instante? Então uma parte para a gente poder refletir como que nós estamos vivendo, né? E aqui no início nós percebemos que eu coloquei como pano de fundo aqui 3 palavras, que é pedir, buscar e bater, porque Jesus encoraja a orar, Jesus nos encoraja a orar a todo instante. A nossa ferramenta para poder acessar o Pai é o quê? É a oração, é o joelho, é a busca. E a oração, ela é uma ação, né? Ela é orar e movimentar. Eu coloquei, engraçado que eu coloquei aqui as 3 palavras e citei que são todas verbos. Eu, como uma licenciada, eu não digo nem professora, uma licenciada para dar aulas de português, né? Eu estudei um pouquinho português, mas é uma língua muito complexa, né? Eu ainda não estou tão preparada para poder aprofundar na gramática, porque realmente o português a gente percebe como é difícil, mas eu quis citar aqui porque o português, essas palavras, elas são verbos. Precisa de uma ação para acontecer. Quem lembra lá na escola, quando a gente pegava aquelas palavras e ia conjugando nos tempos verbais, né?
E a gente sabe que o verbo ele precisa de uma ação, ele precisa ali ser flexionado para ele funcionar dentro de uma oração. Então eu coloquei pedir, pedir, né? Pedir, do verbo pedir, buscar, de buscar, bater. O que eu quis dizer com isso? O que a palavra de Deus quer nos dizer? Que quando a gente movimenta, a gente faz uma ação igual pedir. Se você está passando por uma situação, você precisa ali abrir sua boca. O Senhor quer o quê? Que você conte para Ele, que você movimente essa situação para que Ele vá ali jogar luz, vai te abençoar, vai trazer uma resposta para você. Às vezes você pede e você não tem paciência para esperar a resposta de Deus. O Senhor fala também: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai, porque é algo que você tem que fazer a sua parte, você tem que ir atrás. E a outra parte aqui é bater. O Senhor, ele lá mais à frente a Bíblia ele fala que ele bate a porta e ele deseja que da mesma forma nós possamos bater a porta do coração dele, que possamos bater lá na porta e falar: Senhor, tem misericórdia através da nossa oração, né? Cuida de nós, Senhor, me traga o refrigério, contar para o Senhor de uma forma clara, porque às vezes quando aprendemos aqui a orar, nós pensamos que ele está ensinando, lógico, ele trouxe o ensinamento da oração do Pai Nosso, mas o Senhor, ele não quer que você tenha assim uma oração pronta, formalizada, para você estar ali orando todos os dias. Ele quer simplicidade mesmo, ele quer que você abra seu coração, conte para ele suas dificuldades, converse com ele como um amigo mesmo. Como você faz com seu amigo, às vezes a gente tem tanta facilidade de estar conversando com o nosso amigo, contando nossos problemas para alguém, e o nosso amigo maior, né? Às vezes deixamos de contar para ele as nossas falhas, nossas dificuldades, pedir a ele que nos socorra. Mas outro ponto muito interessante aqui dessa passagem é que, além de orar, nós precisamos também nos movimentar. Eu vou dar mais um exemplo aqui à frente. Lá em João 14 diz assim, só para complementar a nossa leitura: e tudo que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então nós pedimos no nome de Jesus, né? Para poder glorificar para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus está aí como nosso intercessor. Espírito Santo também, às vezes não sabemos como orar, mas a palavra de Deus fala assim, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes aquele sentimento só de você estar ali se rendendo aos pés do Senhor, o Espírito Santo ele testifica e leva ao Pai as nossas dores, nossas petições. E um exemplo que o Senhor colocou no meu coração e cabe muito bem dentro disso tudo aqui que nós estamos estudando é aquela passagem lá de 1 Reis. É primeiro mesmo? Deixa eu consultar aqui, porque às vezes eu me confundo um pouquinho se é primeiro ou se é segundo. Peraí, só um instante, por gentileza. É primeiro mesmo. Isso mesmo, Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. 1 Reis 18, a partir do 36. Do 36. É isso mesmo, depois você vai lá na sua Bíblia, consulta, porque aqui no slide eu não havia colocado que era primeiro, eu coloquei Reis. Você vai lá, vai ler para você ver. Você que não conhece, você vai ser abençoado com essa leitura. O versículo é assim: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Tem continuidade nesse versículo. Mas o que eu quero trazer? Que Elias estava numa situação ali de
um confronto com Acabe, e ali no monte tinham ali 450 profetas de Baal. Ele desafiou esses profetas, né, já que eles diziam que o Deus deles também podia fazer milagres. Ele desafiou esses 450 profetas de Baal e só tinha ele de profeta do Senhor ali. E ali ele fez o que? Precisava consertar o altar do Senhor que estava destruído. Primeiro ele teve uma ação, ele fez algo para que o Senhor fizesse algo por ele. Então ele fez isso, consertou, edificou novamente ali primeiro um altar. É isso que devemos fazer, né? Edificar o altar do Senhor, ter reverência com o Senhor. Depois de edificar o altar, ele preparou a lenha, porque ele ia pedir ao Senhor que descesse fogo ali. Então ele preparou a lenha, ele preparou o sacrifício, ele derramou a água ali em cima de tudo aquilo. Então ele teve uma ação, ele fez algo, e só depois ele orou e pediu que o Senhor que descesse fogo, e assim foi feito. Desceu fogo do céu e queimou todo o sacrifício, como diz ali a palavra. Então ele teve essa ação que eu falei no início. Ele fez com que algo acontecesse para que o Senhor movimentasse a situação a favor dele. E é isso que precisamos fazer através da nossa oração. Ok? Amém? Vamos para o próximo? Vamos subir aqui. É o 6, não é isso? O slide 6, mas o item aqui é o 4. É o 4. Um ponto importante aqui, que está até marcado que eu não falei do tópico anterior sobre oração. A palavra de Deus fala assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, que dará boas coisas ao que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também eles, porque esta é a lei e os profetas. A bondade do Senhor é maravilhosa, né? O Senhor tem um amor puro e genuíno. Nós temos o coração, às vezes, inclinado para o mal. Nós que somos assim, né? Se a gente que é pai, mãe, não consegue fazer maldade ou não dar o que os nossos filhos pedem, imagina o Senhor, né, que nos ama tanto, ele jamais vai deixar de nos abençoar. Amém? Só para reforçar. Agora vamos lá? O versículo 13 fala dos dois caminhos, as duas estradas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O Senhor está nos ensinando aqui, né? Os dois caminhos. Eu coloquei aqui esse quadro. Aqui o slide saiu um pouquinho para baixo. Eu coloquei aqui esse quadro porque na minha infância esse quadro para mim era o terror. Minha mãe tinha esse quadro na casa dela, na parede, né? Nós tínhamos, né? E eu via esse quadro, eu tinha medo desse quadro, porque lá no final dele, né, no caminho largo, tinha um inferno, e eles sempre falavam conosco, né? Fica pecando, fica fazendo isso, usa isso, aquele que pinta a unha de vermelho, aquele que faz isso ou aquilo, vai passar lá vai parar lá em cima, ó, no inferno, onde tem fogo ardente e e botava terror nas crianças mesmo. E eu tinha muito medo desse quadro. E aí era uma forma, né, que os adultos viam de estar ensinando a maneira deles, né? E muitos pensam que a forma de escapar aí desse caminho largo ou de chegar até mesmo o inferno, talvez seja essa forma de medo, né? Colocar medo, e muitas pessoas talvez seguem o Evangelho ou seguem a Cristo
por medo do inferno. E não é isso que Deus deseja de nós. Ele quer que estejamos ali caminhando com Ele por amor. Então a gente tem que pedir, aprender a amar o Senhor, pedir que a nossa fé, porque o primeiro momento é a fé, né? Nós precisamos ter fé para crer, que a nossa fé seja fortalecida para a gente aprender a seguir pela porta estreita, mas com amor, apesar das dificuldades, apesar de termos que morrer para a carne. É um amor sacrificial, né? Que é o amor a Cristo, que é um amor que nos faz caminhar de forma mais leve nesse caminho da porta estreita. Aqui diz que entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela, porque é mais fácil, né? Talvez seja mais fácil, eu vejo como mais difícil, mas muitos são enganados pensando que é mais fácil, porque não precisa abrir mão de nada. Muitos pensam que essa porta larga, que simplesmente você está na igreja, você ser crente, talvez você tenha uma doutrina, muitos têm doutrina aí com vestimentas, né? Não pode usar determinada peça de roupa ou determinado acessório, maquiagem para as mulheres. São doutrinas que às vezes foram implantadas ali e muitos veem, não, eu sigo essa doutrina, eu vou na igreja, que isso é suficiente para nos levar à salvação. E isso não é suficiente para nos levar à salvação, para caminhar na porta, caminhar no caminho estreito. Isso não é uma questão de religiosidade, doutrina. Não, o que nos leva ao caminho de salvação é a inteireza de coração, é buscar os princípios de Deus, né, da tua palavra, na nossa vida, uma vida de retidão, ter esse abrir mão, né, ter esse amor sacrificial, abrindo mão para poder conquistar esse caminho, trilhar esse caminho dia a dia, é um estilo de vida, né? Foi relatado aqui no slide, olha só, porta estreita leva à salvação. Qual é o primeiro passo para entrar pela porta estreita? É uma pergunta. Através do novo nascimento, que está relatado lá em Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Fé, questão de crer, aceitar e ser batizado. Aí começa uma caminhada, o tempo de ignorância ficou para trás. Então tudo que foi feito lá no passado ficou para trás. Agora é momento de quê? De novidade de vida. O velho homem já foi morto, aí você vai trilhar um caminho diferente, fazer uma caminhada diferente por esse caminho estreito. Vai ter lutas, aflições? Teremos, mas nós estaremos fortalecidos em Cristo Jesus para poder vencer. Agora a porta larga, olha aqui, leva à perdição, Gálatas 5, 1 ao 6, que fala sobre a liberdade conquistada pelo sangue de Cristo e que nessa liberdade que foi conquistada nós não devemos retornar a julgo de escravidão, nem práticas e ritos que não agradam a Deus, como retornar à prática da circuncisão. Deixa eu achar aqui Gálatas, que eu vou ler aqui rapidinho. Deixa eu ler aqui. Gálatas, eu vou abrir aqui na Bíblia porque eu não anotei muitas passagens, eu anotei aqui. Só um momento que eu vou abrir aqui para a gente ler junto. Gálatas, achei, do 5, do 1. Deixa eu ver se está aqui, do 1 ao 6. Isso mesmo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que vos deixar de circuncidar. Cristo de nada vos aproveitará.
De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Eu li um pouquinho mais aqui para frente. Porque Cristo veio, derramou teu sangue ali na cruz, sofreu todas as dores para nos libertar. E aí, se você está caminhando aí nesse caminho de portas largas, de falta de amor, falta de perdão, de pecados, não consegue matar ali o velho homem, é como se você estivesse sob o jugo de escravidão novamente, praticando talvez idolatria ou coisas que não agradam ao Senhor. Ele exemplificou aqui no caso, naquela época, eles estavam voltando a praticar circuncisão e outros atos, idolatria, atos que não, atitudes, né, que não agradavam ao Senhor, estava ali desconsiderando o sacrifício da cruz. E não é diferente hoje. À medida que você senta na roda dos escarnecedores, o quadro ali, ele vai passando, né? Tem os se você abrir de perto, aí você vai ver cada situação é um versículo da Bíblia, de toda a Bíblia, do Antigo até o Novo Testamento. Que à medida que o pecado vem, é como se você estivesse se colocando debaixo de jugo de escravidão. Então, esse é o sentido da porta estreita e da porta larga, uma vida de comunhão com Cristo, uma vida de retidão, uma vida de buscar consertar. Pecou, arrepende-se e logo volta para o caminho. Não é achar que assim, eu sou indigno porque eu pequei. O Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados quando pedimos perdão, como eu já li aqui, né? Eu não sei se eu li ou se eu vou ler agora. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então é isso, nos fortalecer na presença do Senhor para que estejamos caminhando aí, trilhando esse caminho estreito e alcançar a nossa salvação, a vida eterna em nome de Jesus. Vamos passar para o próximo. Já estamos aqui chegando nos últimos versículos. Aqui, deixa eu abrir aqui o 7º. Ele não quer abrir, mas amém. Ai, abriu. Não, foi para trás. Vamos pôr para frente. Ai, abriu. O que fala aqui? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecerei. Colhem-lhe porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É uma palavra que é dura, mas que nós precisamos, ouvir, lançar mão dela, porque a própria palavra de Deus fala que no fim dos tempos, até mesmo os escolhidos seriam enganados por esses falsos profetas, que está listado aqui dentro do contexto da palavra, né? O que o Senhor está nos ensinando aqui?
eles são lobos disfarçados de ovelha, enganarão a muitos, eles muitas vezes estão misturados no meio de nós, estão nas igrejas, estão ali no meio do povo eleito, no meio de nós mesmos, né, cristãos, e aí eles enganarão a muitos. Produz frutos maus, por quê? Porque o homem mau, como está escrito aqui, ele não vai produzir bons frutos. A árvore má, ela vai produzir um fruto ruim. Pratica iniquidade, profetiza falsamente em nome de Deus para seu próprio interesse. São roubadores, atribuem milagres ao seu nome. Vive para suas próprias vontades e paixões. Será lançado ao fogo. Então, eu coloquei algumas referências aqui embaixo, depois você vai poder consultar, ler. Deuteronômio 18, 20 e 22 é uma das referências que eu coloquei, mas que reforça essa questão, né? Quando o profeta ele profetiza algo que não foi enviado de Cristo, qual que é o rigor, né? Algo que não foi enviado de Deus, qual que é o rigor? Ele será lançado ao fogo, porque é muito séria essa questão de profecias. Aqui eu coloquei um comparativo do povo de Deus, ou seja, o profeta, né, verdadeiro que está ali profetizando segundo o dom que o Senhor lhe concedeu, segundo a vontade do Senhor, segundo ao coração do Senhor. Ele busca conhecimento através da palavra, isso tanto o profeta quanto a ovelha, porque o profeta ele precisa ter certeza que aquilo foi enviado do Senhor, ele precisa, o Espírito Santo precisa ali tocar-lhe para que ele não vá liberar uma profecia que não é do Senhor, né? Então, e a ovelha, ela precisa ter conhecimento da palavra, porque a palavra de Deus lá em Oséias diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento, e mais adiante fala que também as pessoas que foram levantadas para instruir o povo não estavam instruindo, por isso que o povo estava perecendo. Então, nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos buscar na palavra, nós precisamos conhecer a Bíblia, porque à medida que nós conhecemos, é revelado para nós a verdade. E aí, quando você conhece, você não é enganado, porque você conhece. Se a pessoa vier profetizar algo que não está aqui na palavra, você vai ter como contestar dentro da palavra. Então, eu desafio a você a cada dia mais aprender. Nós estamos aprendendo, né? Eu e você todos os dias. Então, quanto mais você se alimenta da palavra, a chance de você ser enganado, ela vai diminuindo. Então, a pessoa de Deus, o povo de Deus, ele examina com cautela a profecia. Você não vai acusar o profeta, você vai examinar a profecia, está dentro do que a palavra de Deus nos ensina. Produz bom fruto. O verdadeiro profeta, o Filho de Deus, o povo de Deus produz bons frutos. O tempo todo o Senhor fala, né? Que aquele que não, a árvore que não produzir bom fruto, o que que vai acontecer? Ela será, primeiro ela é podada, mas aquela árvore infrutífera, a tendência dela é ser cortada. Profetiza em nome de Jesus, exalta o nome do Senhor, toda a glória e toda a honra seja dele, faz a vontade de Deus e será salvo. Então, muito cuidado com essa questão de ficar buscando profecia. Hoje nós vemos que tem muitos cristãos, né, os nossos irmãos aí em Cristo Jesus, muitos gostam muito de profecia, de buscar dali, daqui, para poder ouvir a voz de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que no secreto ele fala conosco. Nós temos liberdade, o véu se rasgou. Antigamente o profeta falava com o Senhor, né, no secreto, ele que entrava ali no tabernáculo, entrava ali no local santo, mas hoje o local santo é seu coração. Você pode entrar para o seu quarto, fechar a porta, como ensina a palavra, e falar com o Senhor. E Ele vai falar ao seu coração, Ele vai te dar discernimento para você entender.
Então precisamos estar ali atentos, precisamos vigiar para a gente não ser enganado, como está na palavra, né? Que até os eleitos do Senhor seriam enganados. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, para a gente poder estar rompendo. Vamos passar para o próximo. O próximo e o último tópico, os dois fundamentos. O Senhor ali, ele fez um compilado, ele fez ali um resumo para finalizar tudo o que ele havia ensinado no Sermão do Monte. Nessa passagem aqui, nesse pequeno texto aqui do versículo 24 ao 27, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Isso aqui é até o 25. O que ele está dizendo? Edificar a casa sobre a rocha. O que é isso? Ele não estava ensinando? Então, se você seguir esses ensinamentos, se você construir a sua vida com base, porque é um fundamento, um alicerce, né? É ali o início de tudo. Se você construir a sua vida em cima desse alicerce, que é a minha palavra, que são os meus ensinamentos, pode vir a tempestade que vier, que você não será abalado, para a honra e glória do Senhor. Mas tem aquele que é imprudente, olha só o que ele fala: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Qual que é a tendência quando a gente constrói qualquer coisa com areia que não é sólido, ou se você vai construir um terreno que não tem estabilidade ou que não tem ali um alicerce, a tendência é ruir, cair. Aí fala: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a tua ruína. Não precisou nem de terremoto, né? Para poder destruir, porque talvez uma tempestade mais branda já derrube, porque não, os fundamentos não estão ali firmados em Cristo Jesus. A vida que não está alicerçada pelos princípios de Jesus, pelos princípios bíblicos, ela tem essa tendência a desmoronar, a cair, a enfraquecer em meio às tempestades. Então, que o Senhor possa ser nosso alicerce, nossa base, para que sejamos fortes, que nós tenhamos força todos os dias para meditar na palavra dele, aprender, estudar cada vez mais, para que a nossa vida esteja alicerçada em Cristo Jesus. Amém? E aí, para finalizar, no versículo 28 diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da tua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Porque ali era genuíno, né? Não tinha hipocrisia, o Senhor ensinava com autoridade, mas com muito amor, com sinceridade. Ele foi e sempre será um exemplo para nós. Então nós precisamos estar firmes nos seus ensinamentos, alicerçados. E aqui para finalizar, eu quero me despedir de você, abençoando a sua vida, dizendo que Jesus Cristo ama você e que nós estamos sempre aqui à disposição se você precisar, para orar, para aprender junto com você. Então, que o Senhor abençoe a sua vida, o seu dia, o seu domingo. E vamos nos encontrar no culto, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente encerrar? Senhor, eu te louvo, te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco mais do Senhor, falando da Tua palavra, Senhor, estudando as Suas Escrituras, Pai. Ó Pai, abençoa a vida, a família de cada um, Senhor, todos que tiverem acesso a esse estudo, Senhor Deus, seja
agora pela manhã, seja em qualquer momento do dia, Senhor, que tenha um dia abençoado, guardado e protegido, Senhor. Eu te louvo, te agradeço e bendigo o teu nome, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Muito obrigada. Obrigada a vocês, um beijo e até a próxima.